Conforme explica o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, foram as auditoras fiscais do trabalho que deram os primeiros passos na criação de instrumentos para combater a escravidão contemporânea. A luta e militância dessas mulheres resultaram na construção de políticas sociais de inclusão e de defesa dos direitos humanos, e de um modelo de enfrentamento à escravidão que é exemplo para o mundo. A Instrução Normativa Intersecretarial número 1, de 24 de março de 94, primeiro instrumento de combate ao trabalho escravo no Brasil, foi criado por elas, durante a gestão de Vera Jatobá como secretária de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho. Em seguida, em 95, o país criou o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, base do Sistema de Combate à Escravidão em Território Nacional. Marinalva Dantas, 68 anos, auditora do trabalho, é uma das pessoas que participou da primeira turma do grupo, libertando mais de 2.354 trabalhadores escravos no Brasil desde 95. Ela tinha 9 irmãos, trabalha hoje em Natal, no Rio Grande do Norte, e chegou até ter sua história contada em um livro, de nome A Dama da Liberdade. Na infância, eu via muito trabalho infantil na Paraíba, porque a minha origem, né, Campina Grande, a minha família pobre, meus irmãos tinham que trabalhar, todos os vizinhos, e eu não trabalhava porque fui criada por um tio, empresário daqui do Rio Grande do Norte, e que me deu todas as condições. Então, eu não precisei passar pelo que meus irmãos e os amigos deles passaram. Mas eu ia de férias, então, veja, as minhas férias era ver criança trabalhando. Então, isso me deixava angustiada, porque eu sentia que havia como se fosse uma prisão para eles, porque eu queria brincar, chegava cheia de vontade com meus brinquedos, ninguém queria saber daquilo, eles tinham que trabalhar. Entrei no grupo móvel, na primeira turma que o Fernando Henrique designou, e fui pela minha visão de trabalho infantil, porque eu já estava no trabalho infantil desde 93, então em 95 fui convocada para ir participar dessas ações, para ter o olhar focado nas crianças escravas. Então, foi o que eu mais vi, foi escravidão de criança. O grupo resgatou mais de 60 mil pessoas desde 1996, segundo ela. A maioria destes com visitas às fazendas, onde os resgatados tinham uma dívida eterna após terem sua conta nas peoneiras pagas pelo contratante. Ela destaca que muitos sofrem com problemas de saúde relacionados às longas viagens, incluindo os fiscais. Há 20 anos, em 2002, a região Nordeste registrou 184 resgates, mas cabe ressaltar que existem apenas dados do Maranhão disponíveis para consulta. Em comparação com 2003, o cenário tem números do estado maranhense e da Bahia, com registro de 1.405 ocorrências, número 3 vezes maior. Ou seja, em ambos os anos, a maioria ou quase a totalidade das federações não disponibilizaram dados na plataforma. Foi uma tortura para nós conhecer essa situação que a gente julgava extinta, a Lei Áurea, né? Não estava extinta coisa nenhuma. E lá estavam os nordestinos em peso, entrando pela porta da Amazônia, que é como é chamado o Maranhão. Era por ali que eles iam e dali eles saíam para toda a Amazônia, onde havia um mercado nas pensões pioneira de peão, sabe? Não é pioneiro. Era onde eles ficavam aguardando aparecer um gato para levar ele para trabalhar em uma fazenda. Enquanto isso, ele ficava consumindo o almoço, a diária A do reportagem hotel. tentou contato com o Ministério do Trabalho para questionar as ações da pasta para a diminuição dos números, mas não obteve retorno até o fechamento da Os matéria. brasileiros quiserem, a gente erradica. Depende da vontade do povo, porque nós temos os instrumentos, nós temos equipes que se jogam nessa luta, ainda tem agora, né? Os colegas cada vez estão se aperfeiçoando mais, agora já tem drones para sobrevoar locais que você nem via a amplitude daquilo, a amplidão. O Brasil é muito grande, muito rico, muito criativo, a gente vê sempre que tem saídas. Agora, tem que todo mundo enxergar, se indignar e ajudar a combater. Fui depois trabalhar na FEBEM, quando me formei,
e fui lidar diretamente com essas crianças que estavam, vamos dizer, entregues ao governo para serem encaminhadas, porque estavam em situação de risco. Então, aquelas meninas sofriam abusos sexuais, tinham casa só para essas meninas femininas, né? E eu lidava com o juiz da infância, promotora, e depois eu fiz um concurso e fui ser comissária de menores, trabalhando para o juiz da infância. Então, a gente ia ver essas questões assim, ver quem está de noite, em boates, essas coisas, você entrava, tinha acesso livre para ver se havia criança e adolescente em risco. Então, eu fui vendo todas essas coisas. Depois, fui para um centro de adoção da FEBEM, onde nós recebíamos as filhas que as mães não podiam criar, geralmente 80% eram empregadas domésticas, que as patroas convenciam elas a entregar essas filhas, porque não iam querer mais elas trabalhando com criança. E nós fazíamos uma avaliação com psicóloga, com assistente social, e eu era a advogada desse centro, que era estadual, do governo. Então, tudo isso para mim foi uma, uma lição de ver como é sofrida a infância brasileira, a infância pobre. A infância pobre, ela sofre tudo que você possa imaginar. Abusos, crianças jogadas no lixo, resgatadas dentro de saco de lixo que a gente recolhia, e ela entrava também para adoção, tinha que tratar a pele, queimada, tudo mais. Então, foi muito sofrimento para mim. Tanto que eu fui mãe, ainda nessa fase, e eu amamentava meu filho, e quando eu via que a criança podia morrer no final de semana, por esse choque, né, da separação da, da mãe, do afeto, né, eu levava essas crianças para amamentar na minha casa, até que eu fui proibida pelo marido, que dizia, se morrer uma criança aqui, ninguém vai ver que você estava ajudando, você vai ser uma criminosa, que a criança morreu sob seus cuidados. E aí, eu parei de fazer isso. Abusados, passam o dia inteiro no trabalho, isso acontece hoje. Vem crianças aqui de 10 municípios da Grande Natal, alugadas a R$ 30 por cabeça. É escravidão isso, elas passam o dia inteiro expostas a sol, a chuva, poeira, ao barulho dos carros, algumas são atropeladas, e elas têm que render para essas pessoas que vêm com elas, que as alugam, R$ 800 por cada pessoa dessa que está com as crianças. Quanto mais criança, mais ela tem que fazer render. E as crianças voltam só de noite para casa. Então, o dia inteiro sem escola, sem família, é violação total dos direitos da criança. Então, hoje é a minha grande luta, porque nós constatamos que isso é condições análogas à escravidão. A escravidão mais precoce que existe no país hoje é essa da mendicância infantil. É trabalho escravo, sim, posso dizer com toda firmeza.